Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras, os companheiros aqui presentes. Chamamos essa audiência pública para as 18h30 e nós estamos alguns minutos além do horário oficial, mas nós entendemos também que essa tolerância ela é possível e compreensível. E para que nós possamos dar agilidade nos trabalhos, né, e realizar nossa audiência e ser uma audiência produtiva, eu quero fazer algumas considerações que eu considero importante. Primeiro, agradecer os demais vereadores, quero agradecer o companheiro Roselei, aqui, vereador e da nossa bancada. Obrigado, Roselei, pela presença. E a todos os demais vereadores que aprovaram o requerimento, né, para a realização dessa audiência pública. Eu quero deixar claro para quem nos acompanha em casa e aqui também, que nós decidimos realizar essa audiência pública para discutirmos, na verdade, o projeto de lei 4338, que prevê a definição de um piso salarial para a categoria dos vigilantes em todo o país. E considerando que a sociedade como um todo, principalmente o trabalhador, precisa ser esclarecido sobre o real contexto deste projeto de lei. Considerando ainda que as entidades representativas dos vigilantes cobraram nesta terça-feira, no dia 10/7, a retomada imediata das negociações sobre o piso salarial da categoria da Câmara dos Deputados. Considerando que o presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, José Boaventura, presente aqui conosco, cobrou a aprovação de um piso salarial de 3.000 e afirmou que a segurança privada também requer atualização da lei vigente. Considerando que a situação está aguardando a deliberação na comissão especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei 4238 de 2012 do Senado Federal, que altera o artigo 19 da Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, para dispor sobre o piso nacional de salário dos empregados em empresas particulares que explorem serviço de vigilância e transporte de valores. O piso varia de R$ 800, grau mínimo, e R$ 1.100, grau máximo. E apensados 40 no PL, neste PL. Então, esse foi alguns considerandos que nós colocamos aqui nesse requerimento, e eu quero fazer a composição aqui da mesa de trabalho no dia de hoje. Quero chamar o presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, o José Boaventura, por favor. Que veio da Bahia, né? Quero chamar o Amaro Pereira da Silva Filho, que é presidente do Sindicato de Barueri. Convidar também para compor a mesa o presidente do Sindispan, que é o Sindicato dos Trabalhadores aqui da Prefeitura e das autarquias, o Adail Alves de Toledo, por favor.
nós não tivemos aqui uma companheira, mas eu espero que na próxima atividade é uma reivindicação, inclusive, dos companheiros, para que nós possamos, inclusive, cumprir aqui a cota mínima, né, dos trabalhos. Quero agradecer ao vereador Bragato, do PV, mais uma vez presente aqui. Antes de iniciar os trabalhos, eu quero pedir licença a todos que acompanham. Eu conversei um pouco com o Roselei, né, justifiquei aqui para os companheiros também que vieram de longe, para fazer esse debate, que eu não estou em condição de ficar aqui até o final do trabalho. Estou Sidão pediu para mim não morrer até a realização da audiência, né, Sidão? Hoje não. Mas aí eu quero justificar a todos que acompanham, que infelizmente eu não estou impossibilitado, né, por conta de saúde mesmo, mas eu quero deixar claro que as propostas que sairão daqui, que com certeza sairão, eu terei maior orgulho, junto com os demais vereadores, em encaminhar, porque essa luta, né, é importante e essa categoria merece muito o nosso apoio, o apoio desse legislativo. Então, deixo claro aqui aos representantes da categoria a nível estadual e também nacional, que nós, aqui no Legislativo em São Carlos, vocês encontrarão esse apoio. Sem me alongar aqui nessa intervenção, eu quero pedir licença para que eu possa sair. Eu quero chamar o companheiro Roselei para dar continuidade aqui nos trabalhos no dia de hoje. Pode ser? Obrigado, gente. E bom trabalho a todos nós. Eu quero agradecer a assessora do Eduardo Brinquedo, também presente. Muito obrigado, Lu. Então, dando sequência aos trabalhos, quero inicialmente agradecer o vereador Ronaldo Lopes por ter me convidado para dar sequência aqui nos trabalhos. Eu sei exatamente o que ele está passando, até porque na semana passada eu tive algo semelhante e não é fácil conseguir ficar de pé. Quero cumprimentar, né, o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, o senhor Amaro Pereira da Silva Filho, o presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, o senhor José Boaventura, e o presidente do Sindispan, Adail Alves de Toledo, os demais representantes da categoria aqui presente. Quero agradecer também ao vereador Bragato, a representação aqui do vereador Eduardo Brinquedo e público presente. Quero, inicialmente, combinar aqui a regra do jogo para que a gente tenha, de fato, o real cumprimento, né, de um teto estabelecido pela Casa, determinando um tempo de 10 minutos para cada exposição. Depois a gente abre para os vereadores fazer suas colocações, os que estiverem presentes, né, de 3 minutos. E o público presente também, a gente vai se inscrevendo, com 3 minutos também, para permitir a participação de todos. Pode ser assim? Então, eu quero passar a palavra, nesse momento, ao presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, Amaro Pereira da Silva Filho, para iniciar se quiser usar a tribuna, você pode ficar à vontade, acho que fica até melhor, viu? Oi?
Então, tá certo, Ailton. Nós queremos agradecer aí sua intervenção e aguardamos aí os vigilantes que têm carga horária com teto até às 19 horas, para que possam, de fato, participar dessa audiência e fortalecer o movimento em busca dessas conquistas do piso, da questão dos 30%, que algumas empresas, inclusive a Prefeitura aqui de São Carlos, ainda não vem cumprindo, né? Muitos vigilantes têm nos procurado nesse sentido. E eu passo a palavra à Vossa Senhoria para exposição. Só apertar. Boa noite a todos e a todas. Em nome do nobre vereador Rosilei, eu cumprimento a todos. Gostaria de falar que é muito importante esse evento hoje, nessa cidade, diante da necessidade dessa discussão que toda a categoria a nível nacional tem pautado em todas as regiões. A importância dessa cidade, em nome do vereador Ronaldo Lopes, nós somos o segundo evento no estado de São Paulo que está sendo realizado. Então, parabéns ao vereador, parabéns aos colegas pela participação. Eu não vou me alongar muito na minha fala, porque diante do presidente da confederação, que tem todas as informações necessárias com referência a esse projeto de lei, eu não vou me alongar muito. Gostaria de deixar aqui meu parabéns a todos, falar para vocês da importância da participação e da luta dos trabalhadores, e apenas dessa forma nós conseguiríamos alcançar os nossos objetivos. Não é fácil a luta, nós já sabemos da nossa responsabilidade. A Confederação Nacional dos Vigilantes, juntamente com alguns sindicatos verdadeiramente comprometidos com a classe trabalhadora, tem andado o Brasil inteiro para poder esclarecer não só a sociedade, mas também aos trabalhadores sobre a importância da valorização desses profissionais. É importante salientar que essa questão do piso nacional de 3.000 não é só a questão do valor financeiro. Nós, profissionais da segurança privada, enfrentamos diversos obstáculos no dia a dia do nosso serviço. Aqui podemos contar com diversos companheiros que sabem perfeitamente o que é estar numa porta giratória, 12 horas de trabalho, com uma pressão psicológica, com diversos atrasos pagamentos, né, colega? Uniformes, enfim, a luta dos sindicatos não é fácil. E o objetivo nosso, da Confederação e dos sindicatos, é combater justamente essas irregularidades. Eu deixo aqui, em nome de todos os trabalhadores do município de Barueri, um agradecimento todo especial ao nobre vereador e aos colegas, e que convocar todos os profissionais de segurança, todos, para que junto possamos mobilizar e para com que esse projeto seja de fato aprovado. Nós estamos no estado de São Paulo diante do início de uma negociação coletiva. Essa negociação coletiva, diante do cenário político, não esperamos que seja fácil. Daí a importância aqui também, um recado para os colegas aqui, para com que ouçam os sindicatos, participe das assembleias, para com que de fato nós possamos concretizar e alcançar os nossos objetivos. Meu boa noite a todos, e eu vou passar a palavra para o nobre deputado, para o nobre vereador Rosilei. Obrigado. Senhor Amaro Pereira, nós que agradecemos aí a participação, a colocação feita, né, para que os trabalhadores de São Carlos também possam se engajar na luta pela conquista aí do piso nacional. Quero, neste momento, passar a palavra ao senhor José Boaventura, que é presidente, né, da Confederação Nacional dos Vigilantes. Boa noite a todos e a todas, apesar de só ver uma mulher aqui. Nossa categoria é bastante
masculina, vereador, mas nós queremos melhorar um pouco essa cara. Queria cumprimentar o vereador Roselei, queria cumprimentar o companheiro do Sindicato de Servidores Públicos, o companheiro Amaro, o vereador Bragato, aos colegas, os companheiros da direção do Sindicato de São Carlos, bravos companheiros que estão enfrentando aí a batalha de legitimar esse importante instrumento para a cidade de São Carlos, para os trabalhadores e para as famílias, os profissionais de segurança dessa cidade. Dizer que, além de estar presidente da Confederação Nacional, que agrega todos os sindicatos brasileiros, federações de sindicatos, com sede em Brasília, nós também estamos na presidência do Sindicato dos Vigilantes da Bahia e queria dizer do privilégio de ter recebido o convite dessa casa, agradecer a iniciativa do vereador Ronaldo e dizer também do privilégio de estar compartilhando com vocês, em primeira mão, uma informação que nem o companheiro Amaro teve hoje, se não fosse por minha voz, que foi o fato de estarmos hoje nos deparando em Brasília com a possibilidade da apresentação do relatório do deputado Wellington Roberto, do PR da Paraíba, contendo uma proposta sobre piso nacional e sobre o Estatuto da Segurança Privada. E aí é bom salientar para vocês uma coisa que é a seguinte: existe na nossa categoria uma situação salarial que não é satisfatória. Eu diria que hoje nós não temos salário que preste nenhum estado brasileiro. Nós temos database, cada estado tem sua database, vereador. Nós temos o maior piso, que é o piso de Brasília, R$ 1.600. Depois a gente vai baixando, 1.400 no Paraná, 1.300 em Minas, 1.200 aqui em São Paulo, 900 na Bahia, 800 e pouco em Sergipe. Só que 1.600 para Brasília, quem conhece Brasília que sabe que 1.600 Brasília é um salário tal qual São Paulo. O nosso trabalho, é bom que se diga, Amaro falou um pouquinho aqui, vereador, é um trabalho que no início, e olhe que eu estou falando com 34 anos nessa atividade, iniciei a profissão de vigilante ainda no tempo da ditadura, vereador, onde nós não tínhamos direito de ter sindicato. Vocês são classe armada, não pode ter sindicato. Nós estamos falando de uma situação onde nós não temos, de fato, condição de ficar esperando que as coisas caiam do céu. Comecei a trabalhar de vigilante, como disse, em 81, onde não tinha ainda profissão. A lei que veio reconhecer a nossa profissão é uma lei de 1983, vocês sabem disso, a Lei 7.102. Os cursos só vieram depois disso. O reconhecimento profissional só veio exatamente nesse período. O direito a ter sindicato, nós só conquistamos ele em 1986, ainda na transição da ditadura militar. E todas as conquistas que nós tivemos, o direito, inclusive, a ter um contra-cheque, o direito a não pagar farda, foram conquistas fruto dessa luta e da organização dessa categoria. E essas conquistas, colegas, não se esgotam, não tem perspectiva de se esgotar hoje, por exemplo. Não, hoje podemos conquistar piso nacional e está tudo resolvido para a gente. Não é bem assim. Os companheiros que trabalham em banco, principalmente, sabem que nós só conquistamos o direito a ter colete à prova de bala há 9 anos atrás, em 2006. Antes trabalhavam de qualquer jeito. Quem trabalha em carro forte aqui sabe que também até o meado dos anos 90, trabalhava num carro sem blindagem e sem colete à prova de bala. E a questão da periculosidade, os 30% da periculosidade, também só veio depois de uma luta muito árdua nossa,
de um projeto, de vários projetos, projeto do senador Paulo Paim, de uma senadora do Mato Grosso, que eu esqueci o nome dela agora, e da hoje senadora Vanessa Graziotin e do senador Marcelo Crivella. Mas o projeto que chegou ao final foi o projeto da hoje senadora Vanessa Graziotin, que reconheceu o nosso trabalho como um trabalho periculoso, e esse projeto, essa lei, aliás, foi sancionada em 2012, portanto, nós estamos há quase 3 anos da sanção dessa lei. E até 2012, vereador, se algum vigilante perguntasse a qualquer cidadão, a um juiz, a um advogado, se tinha alguma diferença na lei, doutor Carlos, entre ser vigilante e vender banana na feira, sem nenhum demérito a quem vende banana, obviamente, que é uma tarefa muito valiosa, o doutor Carlos aqui tinha de responder que diferença não tinha nenhuma. Era a mesma coisa que vender banana na feira. Só a partir de 2012 que nós passamos a ter em lei o reconhecimento de que a nossa profissão, a nossa atividade é uma atividade de risco. E aí isso traduzido em 30% a mais no nosso salário, isso facilitando o processo de aposentadoria, porque com o reconhecimento da periculosidade, nós podemos nos aposentar com 25 anos de tempo de serviço. Qual é a dificuldade nossa? A dificuldade nossa é juntar os laudos de PPP das empresas caloteiras que quebraram. Porque somente a aposentadoria não pode ser por profissão, pode ser pela comprovação da atividade de risco. Tem a lei, mas a Previdência Social exige ainda o PPP. E aí você vai achar PPP dessas empresas que quebraram aonde? Normalmente são empresas de laranja. Portanto, nós estamos num passo a passo de conquistas, mas que essas conquistas ainda não são, o que nós conseguimos até agora, ainda não são suficientes para que nós possamos estar num estágio de respeito, num estágio de valorização, vereador. Porque quem trabalha em banco aqui sabe muito bem que um dos sintomas da necessidade de valorização nossa é que nós não somos vistos, nós somos invisíveis. E isso os companheiros que trabalham em banco sabem muito bem. Uma pessoa entra num banco, e eu estou falando em banco, mas pode ser visto em qualquer outro local, mas o banco principalmente, entra no banco, não fala com o vigilante, porque ele não vê o vigilante. Depois chega na frente, ele não encontra o que ele quer, a mesa do gerente, o que é que ele quer, aí ele volta para esse vigilante, e aí a história ficou boa ainda, que a primeira coisa que ele diz assim, vigia. E nós não somos vigia, nós não gostamos dessa expressão vigia, tá certo? Ou guardinha, alguns outros dizem até ou guardinha, tá certo? Aí nessa hora que o vigilante vai dizer para ele, bom dia, cidadão ou cidadã, aí é que essa pessoa vai enxergar que está falando com um ser humano e não está falando com um poste. Aí começam as coisas a funcionar. Mas esse vigilante que está em banco, eu estou falando em banco, mas a gente pode reproduzir para outros setores, ele está com 38 na cintura, a porta trava, e aí o cidadão chega na porta, não gostou que a porta travou, volta, travou de novo, aí ele volta e começa a tirar roupa, começa a fazer um monte de história. Aí depois que ele faz toda a história, porque a porta travou, ele passa na porta, encontra o meu companheiro lá com quase 2 metros de altura, daquele tamanho, com 38 ali em pé na porta, e a primeira coisa que ele faz é se dirigir para ele com o dedo na cara dele e dizer tudo o que ele acha que tem direito de dizer. E eu não posso, com 38 na cintura, imaginar de fazer uma bobagem, imaginar de não ter o controle, tá certo? Para naquele momento não fazer uma bobagem e não estragar a minha vida e a vida de um cidadão. Eu tenho de pensar, rezar tantas vezes e deixar o cidadão passar e levar, muitas vezes, esse problema para casa. Porque quando a gente não desabafa, né, a gente leva e guarda para algum lugar. E muitas vezes guarda para chegar em casa e desabafar, melhor dizendo, com a nossa companheira que chega oferecendo uma sopinha quente e a gente, às vezes, diz para ela que não quer sopa nenhuma, que está pau da vida com as histórias. Portanto, a nossa lida diária é por esse caminho da valorização, por esse caminho do reconhecimento, por esse caminho do respeito, que tem ainda outros agravantes, vereador.
Muitas das vezes as pessoas não entendem o nosso trabalho, não entendem o nosso papel, e isso requer, é uma outra pauta, uma outra sugestão que eu gostaria de fazer aqui para os senhores, que também nós tenhamos, por exemplo, na porta de segurança, antes da porta de segurança, um guarda-volume. Nós já temos isso em leis municipais em algumas cidades, vereador, onde as pessoas possam sim deixar suas bolsas lá e não ter esse tipo de problema. Isso já é lei municipal em algumas cidades e a gente quer sugerir aqui para os companheiros do sindicato para, com essa parceria, sugerir aos senhores aprovar essa proposta de projeto de lei. Portanto, a gente lida com essas questões e que diz respeito à vida também de cidadãos. O vereador Ronaldo já me falava que aqui tem lei da divisória que diminui a possibilidade de crime de saidinha bancária, ou seja, onde você não é visto sacando dinheiro, consequentemente o ladrão não vai lhe matar do lado de fora. Mas, para caminhar para a conclusão, eu queria dizer que nós temos, além desse desafio fundamental do respeito da valorização, a tradução disso também numa remuneração, num salário que seja correspondente à responsabilidade que nós temos. Eu comecei a trabalhar num tempo onde as empresas diziam assim para a gente: você vai para o posto de serviço, não deixa roubar nada. Não deixa assaltar o banco, não deixa levar um computador, na época não tinha computador, não deixa levar o patrimônio. E a gente ficava naquela coisa assim, qual é o meu papel de fato aqui? É ficar cuidando de coisas materiais ou cuidar da segurança das pessoas? E aí a gente vem também discutindo isso, que o nosso papel num banco ou em qualquer outro local, num órgão público, em um supermercado, etc., não é defender patrimônio, é defender primeiro a vida das pessoas. Patrimônio, os cidadão leva as coisas, depois bota outro no lugar, mas a vida de pessoas não tem quem possa restituir. E essa preocupação, inclusive, pode ser uma preocupação que nos garanta emprego, porque no governo Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Previdência, chegou e disse, e fez uma norma lá, retirando os vigilantes das agências da Previdência, porque podia substituir vigilante por câmaras, sensores, alarmes, etc. O que é que começou a acontecer? Matar médico. Na hora que o médico dava uma alta lá, um trabalhador, um companheiro que não estava satisfeito com a alta, ele pegava o médico e matou. E hoje, se tem alguém da Previdência aqui, de agência da Previdência aqui, sabe muito bem, tem médico que só trabalha com um vigilante do lado. Porque na hora do vamos ver, é o vigilante que tem de segurar o cidadão lá. Então, assim, aí reconheceram que nós éramos indispensáveis nas agências da Previdência Social e retornou os vigilantes para as agências da Previdência Social. Agora estão tirando de novo a gente da noite, colocando alarme de novo à noite. À noite eles dizem que não tem gente para proteger, mas o patrimônio público está indo para plano secundário. Portanto, ao lado de toda essa discussão da valorização nossa, é identificar de forma clara qual é de fato o nosso papel. E aí, vereador, eu gosto de dizer sempre, nós somos uma categoria preparada, uma categoria que a cada 2 anos tem de provar que está preparada e que continua honesto. Se tiver um vigilante aqui que for fazer o curso de reciclagem, que estiver respondendo a um inquérito policial, não é nem processado, não é nem condenado. Isso é discussão legalmente, porque a gente vai estar discutindo nos tribunais, né, doutor Carlos, sobre a constitucionalidade disso. Mas se estiver respondendo ao inquérito policial, não pode fazer o curso, consequentemente está eliminado da profissão. Aí eu costumo até dizer, nós somos talvez uma das poucas categorias nesse país, de fato, ficha limpa. De fato, ficha limpa. E isso tem de ser objeto de orgulho para a gente. Agora, como a gente traduz isso em salário, em uma remuneração que nos dê uma sobrevivência digna? De fato, é lutando para ter um salário digno. Vai resolver isso nas convenções coletivas? Não sei, porque na hora que a gente não consegue, na hora que a gente vai negociar, o patrão só quer, quando dá, só a inflação. Se você vai para o tribunal diz que também não pode dar mais que a inflação. 10%, 15%, 8% vai resolver hoje o salário nosso, de 1.200, vai adiantar alguma coisa? Aí o senador Marcelo Crivella, em 2010, apresenta um projeto de lei instituindo piso nacional para vigilante.
Só que o senador Marcelo Crivella, em 2010, disse assim, ó, o piso é 800, 900 e 1.100, como já foi dito aqui por Amaro. 800 para quem tem menos risco, 900 para quem tem risco médio e 1.100 para quem tem risco máximo. Em 2012, a lei da periculosidade diz que não tem diferença de risco. Todo mundo, seja numa escolinha, seja no banco, num carro forte, está correndo o mesmo risco. Portanto, essa tese do senador Crivella foi por terra. Aí, o projeto foi para a Câmara, mas passou no Senado dessa forma. E o senador Paulo Paim, inclusive, na época que estava votando isso, disse o seguinte, o que é que vocês querem? Vai aprova dessa forma ou arquiva o projeto? Porque o Legislativo tem dessas coisas. Arquiva ou passa dessa forma e lá na Câmara vocês tentam modificar. Bom, é melhor ir para a Câmara, na Câmara nós modificamos, como modificamos os 30% da periculosidade. Aí chega na Câmara, o presidente, agora Eduardo Cunha, constitui uma comissão especial. E essa comissão especial faz uma audiência pública agora em maio. E nós, ao lado do patrão, nós na mesa com o patrão, e o presidente da comissão pergunta assim, o André Moura, do Sergipe, qual é a proposta de piso dos vigilantes? Nós respondemos de cara, R$3.000. Por que R$3.000? Porque é o mesmo pedido dos bancários, porque é o salário mínimo estipulado pelo DIEESE, é o valor da PEC 300 dos policiais. Portanto, nós estamos, pelo menos, tomando como referência algumas outras categorias ou alguns setores. Aí foi perguntado ao patrão, que estava lá na mesa, que inclusive vem a ser o Palhuca, que é presidente do sindicato patronal daqui, qual é a proposta dos patrões sobre piso nacional? Eles disseram, nós não temos proposta. Então, eles não têm, nós temos, e por isso nós estamos defendendo R$3.000. Aí, alguns companheiros, inclusive, eu já ouvi, em algumas reuniões, algumas assembleias, alguns companheiros dizerem assim, mas eu acho que 3.000 é muito. Aí eu acho que cada um precisa olhar para si mesmo e dizer assim, vale quanto o meu trabalho? Se tiver alguém que acha que vale 500 conto, pobre, lamentável. Eu acho que hoje vale muito mais de R$3.000. O nosso papel, nós não enxergamos nas páginas de jornais, vereador, no dia a dia não se vê vigilante estuprando, matando. Não somos a categoria de santos, obviamente, mas em alguns lugares onde você está cuidando da vida das pessoas, não se vê também as pessoas cometendo violências porque o vigilante foi negligente. Portanto, nós achamos que R$3.000 é uma proposta razoável. Vamos chegar a R$3.000? Não sei. Não sei. O próprio legislativo lá disse, o presidente da comissão e o relator disse que eles vão tentar fazer uma negociação entre a gente e os patrões. Agora, se na negociação a gente sai pedindo logo R$1.000, aí a gente vai chegar a quanto? Tá? Essa que é a discussão que está em jogo. Como é que a gente chega lá? Tem uma comissão especial, 27 deputados, se não me engano. O relator deve apresentar a proposta, ele hoje disse para a gente, ele recuou na apresentação da proposta hoje, cancelou a audiência depois que a gente foi para cima dele. Falei com ele, ele disse que a semana que vem quer conversar com a gente antes de apresentar a proposta, que foi esse o compromisso inicial. Mas como é que a gente precisa do apoio de todo mundo? Primeiro, já pedi aqui ao vereador Rosilei, ao vereador Ronaldo e aos outros vereadores que apresente, que nos, se possível, aprove uma moção de apoio ao projeto, à proposta nossa. Mas também é importante que cada vigilante faça aquilo que fizeram quando os 30% da periculosidade. E não sou eu que estou dizendo como é que foi feito, não. Os deputados foi que disseram. O deputado, todo dia que encontrava a gente lá em Brasília, né, Amaro? Rapaz, vocês parece que são umas pragas. Por quê, deputado? Se eu vou no aeroporto, se eu vou no cemitério, se eu vou no shopping, se eu vou no restaurante, aonde eu vou, tem sempre um vigilante batendo nas minhas costas. Meus 30, deputado, meus 30, deputado, meus 30, deputado. Como é que ele resolveu o nosso problema? Deixar de pegar no pé deles, dando os nossos 30. Da mesma forma, a gente precisa fazer em relação aos nossos R$3.000. Ou seja, no Jornal da Confederação tem um nome, telefone de cada deputado que está na comissão, só que nós vamos precisar do voto não somente dos 27 deputados, nós vamos precisar do voto dos 513 deputados.
E aí vocês sabem quem são deputados aqui da região, tá certo? Deputados aqui do estado de São Paulo, tá certo? Que vocês podem, obviamente, pedir, pegar no pé desses deputados e dizer do nosso valor, do nosso reconhecimento. Porque, da mesma forma como a questão dos 30%, o piso nacional não é somente dinheiro no bolso, é reconhecimento e valorização. Se a gente fizer só a conta do din-din, e essa conta, na hora que gastar, a gente esquece. Mas a gente tem de enxergar para a gente mesmo qual o nosso valor. Mas, para concluir agora de fato, queria reafirmar para vocês aqui uns comentários que nós fizemos ali no gabinete para o vereador, da necessidade não somente de discutir essas agendas nacionais, ou as agendas estaduais. No Estado, por exemplo, nós queremos que a Assembleia aprove um projeto de lei contra os caloteiros, como já nós temos no âmbito federal, no âmbito do Judiciário Federal e no âmbito também do governo de Brasília, da Bahia e agora do Maranhão. Todo mês, se o Banco do Brasil contrata a empresa X, ele tem de deixar separado numa conta o nosso valor de férias, 13º e os 40% da rescisão. É um fundo que a empresa não pode mexer. Isso para a gente é uma pauta para o Estado e uma pauta para o município, vereador. Porque aí essas caloteiras terceirizadas, seja de vigilância ou outra, que a prefeitura venha contratar, não pode continuar quebrando, deixando a conta de novo para o município, para os cidadãos daqui dessa cidade, e deixando os trabalhadores a verem navio. Outra agenda que nós estamos discutindo aqui, já falei também, é que em cada posto de serviço, principalmente banco, tenhamos mulheres trabalhando. Porque alguns vigilantes respondem a processo por constrangimento. A porta travou, aí vai lá ver a bolsa da mulher. Aí a mulher chega lá e, olha, me constrangeu. É importante, nós já temos lei nesse sentido, vereador Rosilei, na cidade de Feira de Santana e outras cidades onde há a obrigação de ter, pelo menos, além dos vigilantes homens, uma vigilante mulher, e aí nós melhoramos um pouco a cara dessa categoria tão máscula, tão masculina, para uma outra cara um pouquinho mais suave. E também, volto a dizer, da importância de reforçar, já temos a lei da divisória aqui, mas reforçar a lei da porta de segurança, e outras tantas normas que, a nível do município, ajuda a gente e ajuda também o cidadão. Porque muitas das nossas ações não são ações, muitos dos nossos pleitos não são pleitos olhando somente a nossa categoria, mas também olhando o cidadão. Porque essa questão da saidinha nos incomodava demais, vereador. Porque as pessoas eram assaltadas ou mortas fora do banco e voltava, ou parentes, voltava para dizer que foi o vigilante que disse que entregou, tá certo, para o ladrão, quanto o cara sacou. E a gente ficava numa situação muito complicada. Então, hoje, bota uma divisória lá, o cara pega a senha, na hora que chama ele vai lá, saca o que quiser, inclusive no caixa eletrônico. E ninguém está vendo quanto é que você está sacando, aí, se for assaltar você na rua, é por sorteio. Portanto, são agendas também a nível de município, agenda para os companheiros do sindicato, da mesma forma também com a questão da aposentadoria especial, que eu acho que o sindicato precisa chamar os colegas aqui, pode chamar os colegas para discutir esse tema, é um tema que interessa para a gente. Vigilante é igual o jogador de futebol, doutor Carlos, depois dos 40, a chuteira começa a ficar pesada no pé da gente, a gente que trabalha muito em pé, coluna dói, varizes aparece, inclusive os colegas, doutor Carlos estava me falando aqui da Caixa Econômica Federal, a Caixa já determinou que em cada agência haja um assento para vigilante. Essa história de trabalhar em pé direto é balela, tem uma NR do Ministério do Trabalho que diz que nós temos o direito de trabalhar sentado. Agora é óbvio, não me bota para trabalhar sentado numa poltrona, né? Porque senão eu durmo. Mas se colocar numa bancada alta, né? Se eu dormir, aí eu vou quebrar o pescoço. Aí não funciona dessa forma, mas a gente tem o direito do assento, isso Caixa, mas também vale para qualquer outro local, porque é norma do Ministério do Trabalho que busca proteger a saúde do trabalhador. Por fim mesmo, pessoal, eu queria só lembrar de uma situação meio constrangedora na Câmara dos Deputados, mas que também
serve para a gente lembrar aqui. Um determinado momento que a gente estava numa audiência pública lá na comissão da Câmara, depois que eu terminei de falar, um deputado do meu estado até perguntou o seguinte: o senhor ainda é vigilante? Eu disse: sou, deputado. Por quê? Porque o senhor fala muito bem e vigilante não sabe falar. Eu estou dizendo isso aqui, lembrando que a hora que eu ouvi isso, deu vontade de você reagir de outra forma. Mas eu estou dizendo isso para reforçar a necessidade que nós temos de mostrar o outro lado da gente, um lado de trabalhadores preparados, o lado de trabalhadores que sabem o que quer, o lado de trabalhador que sabe falar, o lado de trabalhadores que sabe exercer o seu papel de cidadão. Hoje, nós caminhamos, e ontem estávamos discutindo isso aqui na Polícia Federal em São Paulo, nós caminhamos para uma mudança na lei de 83, tirando aquela história da escolaridade de 4ª série primária, que não serve mais para a gente, discutindo essa questão do porte de arma para vigilante, discutindo algumas outras coisas que melhorem a nossa condição profissional. E, para isso, a gente não pode, de forma nenhuma, aceitar que um vigilante ache que o mundo dele é aquele ali, está resolvido. Ache que ele só estudou a 4ª série primária, ou a 5ª ou 8ª série primária. Eu estou falando na linguagem do passado, que essas outras linguagens eu não adaptei bem ainda. Não podemos falar que estamos satisfeitos quando o mundo do trabalho quer um vigilante, que se vai trabalhar no hotel lá em São Paulo, que ele seja bilíngue, que se vai trabalhar numa empresa lá automobilística, que ele saiba, que ele tenha habilitação, que ele tenha experiência com informática e todas as outras requisitos para que ele possa, de fato, exercer a sua profissão com bastante qualidade. A Polícia Federal, na mudança da lei, deve trazer uma série de alterações que nós estamos pedindo, pleiteando, para que na nossa profissão o nosso preparo seja bem melhor. E não é preparo somente para manter o emprego, não é preparo somente para parecer melhor, mas é preparo principalmente para a gente sair de casa para trabalhar e ter um pouquinho mais de esperança de voltar para casa vivo. Porque muitos somos dos nossos que saíram de casa para trabalhar e não voltaram para casa. Falava com um companheiro que trabalhou de escolta ali, e ontem a gente estava discutindo escolta. Escolta, por exemplo, é um mundo de ninguém, é uma terra de ninguém. Carro forte é um outro mundo que hoje as pessoas estão explodindo o carro forte com um vigilante dentro. E se for falar em segurança de banco, vocês veem no Nordeste, na minha região, tomam as cidades, tomam a delegacia, tomam o batalhão da polícia, e depois detonam a agência, ainda sai com um vigilante na carroceria amarrado como refém. Portanto, nós estamos numa situação onde nós precisamos de estar mais preparados para que a gente possa não somente manter o emprego, mas para a gente possa voltar para o seio das nossas famílias e, de fato, continuar sobrevivendo, continuar na esperança de que nós tenhamos um mundo melhor. Desculpe por falar demais, vereador, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Queremos agradecer as palavras, a experiência, colocada aqui pelo Sr. José Boaventura, que representa a Confederação Nacional dos Vigilantes, e que nesse momento socializa com a gente toda a luta, toda a experiência que ele vem tendo aí a nível do Brasil, porque essa disputa está sendo realizada nesse momento, foi realizada até pouco tempo no Senado Nacional, agora no Congresso Nacional, e cabe a nós, cidadãos organizados nível de município, estado e até mesmo em todo o território nacional, é uma luta que requer aí muita organização, muito meus 30, para poder, de fato, neste momento, poder garantir a questão desse piso nacional. Quero a oportunidade, tem um material que eu não sei se foi distribuído para os colegas aí, mas como foi dito aqui dessa comissão especial que trata na Câmara Federal do projeto de lei 4238/2012, nós temos, só para destaque aqui, alguns deputados do Estado de São Paulo, que a população que está nos ouvindo, que milita nessa área,
né, o público aqui presente, que milita nessa área também, quero colocar como destaque alguns representantes, deputados da nossa região, né, para que seja feito, de fato, diálogo, para que busque, de fato, cobrar essas pessoas que têm um papel fundamental de emitir parecer nessa comissão para que o projeto vá a plenário e aí sim os nobres deputados, nossos representantes, possam votar e garantir esse piso a essa categoria. Tá? Então, tem aqui, representando o Estado de São Paulo, o deputado federal Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, tem o Fausto, vou falar os suplentes também, porque eles votam, e acho que é importante articular com essas pessoas, até porque eles têm um papel fundamental de trabalhar junto com os representantes oficiais, aí, né, os titulares. Então, tem o Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, tem o missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, depois isso na bancada do PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, Solidariedade, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB. Nossa. E depois tem outra bancada aqui também, né? Os representantes do PT, PSD, PR, PROS e PCdoB. Temos o capitão Augusto, do PR de São Paulo, temos o deputado Vicentinho, da bancada do Partido dos Trabalhadores, temos o Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, tem o Goulart, do PSD de São Paulo, Paulo Freire, do PR de São Paulo. Assim como do PSDB de São Paulo não tem ninguém, PSDB, PSB, PPS, PV não tem representação no Estado de São Paulo, mas nós temos no PDT o Major Olímpio, que representa aí o partido, o PDT de São Paulo. Tá, então, quero, nesse momento, dando continuidade à audiência pública, passar a palavra, o vereador, o Adail declinou, você vai, então, o vereador Bragato com a palavra, pelo tempo de 3 minutos. Presidente desta audiência, neste momento, substituindo o vereador Ronaldo Lopes, o vereador Roselei, gostaria de saudar o Adail, o presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais de São Carlos, o José Boaventura, da Confederação, presidente da Confederação Nacional, Amaro, demais companheiros, companheiras que estão aqui participando conosco hoje. Eu fico muito contente, muito feliz com a mobilização que está sendo feita e poder participar nesta casa, pelo Partido Verde, onde nós temos, sim, obrigação. É mais do que compromisso, é um compromisso pessoal, mas também um compromisso desta casa, na totalidade dos vereadores e vereadoras, de participar com os sindicatos, com a federação, com os companheiros que militam, que trabalham na área, no setor, porque parece que as pessoas, como disse muito bem o José Boaventura, muitas vezes não dão a devida importância para esse trabalho. Mas não é porque algumas pessoas não dão a devida importância e muitas vezes não consideram aquele ser humano que está ali no posto, no local de trabalho, muitas vezes nem mesmo os próprios empregadores não têm essa consideração, que nós podemos deixar por isso mesmo. Nós não podemos deixar por isso mesmo. O piso de R$3.000 talvez seja não o máximo para começar a negociar. Talvez seja o mínimo para se começar a discutir alguma coisa, porque se nós avaliarmos bem, se nós analisarmos, quanto vale a vida de um ser humano? Quanto vale a vida de uma pessoa? Do trabalhador que está ali a serviço da segurança e de cada pessoa que está passando naquele local, ou como funcionário, ou como pessoa que utiliza do serviço que naquele local é prestado. Seja banco, seja empresa, seja nas escolas, nas universidades, em qualquer local de trabalho, onde militam, onde trabalham os vigilantes. Quanto vale a vida de cada pessoa? É inestimável. Não existe recurso material no planeta que seja capaz de suprir uma única vida. Eu trabalho em banco há 32 anos e vi com muito carinho tudo que você falou, porque no dia a dia nós convivemos
com muitas e muitas e muitas pessoas durante esses 32 anos, que graças a esse trabalho de vocês, esteve lá junto conosco, como companheiro de trabalho, cada um fazendo uma função, cada um exercendo o seu papel dentro do local de trabalho, para que houvesse êxito naquele local de trabalho. Outro dia, o gerente da minha agência, ele falava assim, poxa, hoje nós atingimos uma meta, fechamos uma meta, vamos bater uma foto, vamos mandar para a regional, vamos mandar para o estadual, vamos mandar para... Eu falei, vamos fazer uma reflexão? Enquanto um de nós foi naquela empresa fazer uma visita, negociar um investimento e fazer um resultado para a agência, cada colega que ficou ali no local da agência estava contribuindo para esse resultado, para esse êxito. A pessoa que cuida da limpeza, os colegas que estavam na mesa fazendo o atendimento, o vigilante no seu posto de trabalho, todos participaram daquele resultado de alguma forma. E quando nós vemos muitas vezes o poder público arrecadando milhões e milhões e bilhões e trilhões de reais, dependendo do nível do governo, quando nós vemos os bancos com os lucros anunciados a cada semestre, a cada trimestre, a cada fechamento de balanço anual, com bilhões e bilhões de reais de resultado, quando nós vemos os recursos que passam pelas empresas, que movimentam também grandes somas e volumes de recursos, nada disso acontece sem que haja a participação de absolutamente todos. Todos. Então eu vejo com bastante empenho esse trabalho que vocês estão fazendo, organizando essa luta, fazendo pressão, seja política, seja administrativa, seja sindical, seja de que forma for, para se começar a discutir a partir dos R$3.000. Porque, com certeza, é muito menos do que realmente merece. Tanto o trabalhador da área de segurança, como é muito menos do que merece o trabalhador na área da saúde, como é muito menos do que merece o trabalhador na área da educação, em todos os setores. Existe, na verdade, uma grande diferença, né? E nós precisamos realmente buscar, com todo empenho e com toda a união de forças, a valorização, o reconhecimento, tanto no salário, como também nas condições de trabalho. Que foi muito importante o que foi dito aqui hoje. As condições de trabalho. É preciso que haja, sim, por parte dos empregadores, daqueles que obtêm os volumosos lucros, todo o cuidado, todo o empenho, e se não o fizerem, que seja exigido, para que realmente haja melhores condições de trabalho. Eu vejo muitas vezes empresas como essas que foi dito aqui, empresas que fazem de conta que funciona até um certo ponto, depois desaparece, some com a carteira de trabalho, não devolve, é uma luta danada. Quantos e quantos colegas que eu convivi nesses 32 anos eu vi muitas vezes nessa situação, de empresas caloteiras, empresas farsantes, que obtêm o seu lucro, desaparece, some e larga todo mundo falando sozinho. As condições de trabalho, como foi dito, muitas vezes são muito abaixo do que é necessário, do que é suficiente. Muitas vezes o vigilante ele está diante da população, fazendo parte que nem lhe diz respeito. Está contribuindo com o local, com o serviço, muitas vezes, mas até fora do que realmente seria a sua função, porque são pessoas do bem, são pessoas que querem contribuir, que querem ver as coisas caminharem bem. E muitas vezes essas condições são extremamente precárias. Às vezes eu vejo quando não comparece, não aparece o substituto para se fazer o intervalo de almoço. E isso, por incrível que pareça, ainda acontece. E aí eu vejo um colega que está lá na luta com a gente no dia a dia numa agência, tendo que comer às vezes rapidinho, de forma inadequada, de forma não adequada, até no seu próprio intervalo de descanso justo e de direito legal, porque simplesmente a empresa não providenciou como deveria providenciar. Então, eu acho que é muito importante, esta Casa de Leis, Roselei, tem sim que fazer a moção, nós temos que não só fazer a moção, como também nós temos que acionar os deputados. É importante que os trabalhadores acionem, os sindicatos acionem, mas é importante também que a Câmara Municipal, através de todos os partidos representados, também façam
suas junções junto aos seus deputados federais, para que tenham a maior atenção em relação ao trâmite deste processo, à votação deste projeto, e que haja, sim, uma vitória importante para todos os trabalhadores do setor. Era isso que eu gostaria de dizer, não vou me alongar. Eu acho que até a participação dos próprios companheiros que são da área vai ser muito significativa e importante na noite de hoje. Muito obrigado. Agradeço aí as palavras do vereador Bragato. E neste momento eu quero passar a palavra ao Dr. Carlos de Freitas, que representa o Sindicato dos Vigilantes de São Carlos. Boa noite, Roselei, vereador desta casa, presidindo nesse momento essa sessão tão importante para nós, em substituição ao vereador Ronaldo, que infelizmente está acometido de uma virose, ao vereador Bragato pelas brilhantes palavras aqui expostas, e espero que de fato elas sejam levadas adiante, que não fiquem só jogadas ao vento. Tenho certeza que de Vossa Excelência isso não acontecerá, mas é preciso que a casa como um todo aqui entenda a importância desta discussão que hoje se trava aqui nessa casa. Ao Boaventura, presidente da Confederação, agradeço imensamente o convite que fora feito por intermédio do vereador Ronaldo, que nós intervemos junto. E quando eu falo nós, eu estou falando em nome do sindicato, não da minha pessoa. Se deslocar de lá, de Brasília aqui, não é fácil. A gente sabe o que é isso na vida de um sindicalista, de um trabalhador, a quão difícil é, e ainda mais quando se fala num cenário nacional em que você tem que discorrer por todo esse país. Também ao Amaro, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, que tem travado uma árdua luta contra a nossa federação no estado de São Paulo, que infelizmente está muito distante de representar a categoria e que tem levado, inclusive, a um certo desmando por falta de representatividade da nossa categoria. Também sei que não é fácil estar aqui presente e agradeço imensamente a presença de vocês. Ao Adail, presidente do Sindispan, eu sei que também não é fácil estar aqui, Adail, muito obrigado por você ter vindo. A todos os presentes no plenário, aqueles que nos assistem, me pediram para que eu viesse aqui falar de como está a situação do nosso sindicato, o Sindicato dos Vigilantes de São Carlos. Do ponto de vista jurídico, eu falo depois. Eu quero, na verdade, só dizer a todos os companheiros e companheiras aqui presentes, a todos os trabalhadores do setor de vigilância, que é com orgulho que eu vejo que a gente acertou imensamente nessa luta que nós estamos travando para fundar e fazer valer o Sindicato dos Vigilantes de São Carlos. Porque desafio a todos aqui, todas presentes, e aos que nos assistem, que mostre para mim uma única vez que o sindicato que se diz representar, ou nos representar, ou representar aos vigilantes, quando, na história, eles aqui estiveram, se não aqui nessa casa, em qualquer posto de trabalho, debatendo com o vigilante as condições de trabalho, seja ela financeira, seja ela de condições de saúde e segurança. Quando? Quando aquele sindicato de Araraquara que esteve aqui para debater com vocês? Quantas assembleias foram chamadas aqui em São Carlos para que os vigilantes pudessem expor os seus dilemas, os seus problemas, as suas dificuldades do dia a dia do trabalho? Nunca. Desafio alguém a fazer isso aqui, a me mostrar quando foi feito isso. E hoje, esse dia entra para a história, Bragato, Roselei e todos os demais aqui. Porque pela primeira vez essa categoria de São Carlos, e quiçá da região, quero crer, está fazendo um ato
junto com os trabalhadores e trabalhadoras vigilantes dessa cidade, reivindicando o mínimo, como disse o Bragato. Quanto custa uma vida humana? Quanto? Se depender do capital, não custa nada. Mas se depender da nossa organização e da nossa luta, nós podemos mostrar o quanto que ela vale, porque de fato vale muito. Certo? Já entrando na seara do projeto de lei, não nos esqueçamos que essa cidade tem um deputado que nos representa, foi eleito por aqui, que é o seu deputado Lobo Neto, e que eu espero que não repita na votação deste projeto o que ele fez no projeto de terceirização, quando votou a favor da precarização do trabalho de todos os brasileiros e brasileiras trabalhadores deste país. Devemos, todos nós, a partir de hoje, fazer cobrança desse deputado para que ele vote a favor desse nosso projeto e que ele cobre dos outros colegas dentro da Câmara dos Deputados para que vote a favor deste projeto. Do ponto de vista jurídico, para concluir, porque o tempo é curto e eu sei que tem mais gente querendo falar e deve falar, o processo de fundação do sindicato, que iniciou-se lá em 2011, ele se encontra aguardando subida do recurso de revista, que foi, aliás, do agravo de instrumento, porque o recurso de revista foi negado, para subir para Brasília, que é um dos últimos suspiros do sindicato de Araraquara, tentando nos impedir de exercermos de fato os direitos. Porque o sindicato, quero dizer mais isso, não é deste ou daquele diretor ou daquele dirigente sindical. O sindicato é cada um dos vigilantes, trabalhadoras ou trabalhadores. Não tem dono nesse sindicato. O sindicato são os trabalhadores. Ok? Esse agravo vai subir para o tribunal, será apreciado lá em Brasília. Nós já ganhamos aqui em São Carlos, ganhamos no Tribunal Regional do Trabalho e agora aguardamos que lá em Brasília também possamos ter sucesso no reconhecimento jurídico. É uma batalha que não é fácil, mas quero fazer um apelo aos aqui presentes, que leve para os demais colegas nos postos de trabalho ou aonde encontrar um vigilante ou uma vigilante, que, por favor, vamos construir esse sindicato independente das decisões jurídicas. Vamos fazer a pressão política para que os empregadores nos reconheçam, que depois o jurídico, as coisas se encaminham. É necessário que a gente tenha uma organização, que a gente se una na construção do nosso sindicato. É preciso que vocês cobrem do sindicato, que hoje tem um endereço com um curto custo, e quero agradecer inclusive o espaço cedido pelo Sindicato dos Metalúrgicos, para que a gente possa usar lá enquanto a sala do Sindicato dos Vigilantes. Está lá à disposição de todos os vigilantes, e todos os trabalhadores como um todo, ok? Por fim, e depois se alguém tiver alguma dúvida sobre essa questão do processo, a quantas anda, tudo, a gente esclarece melhor, porque é um tema que demanda uma discussão mais do ponto de vista legal e jurídica, e é um pouquinho complicado isso. Mas, de qualquer forma, o processo está indo para Brasília, está bem encaminhado até aqui, e a gente vai fazer todos os esforços para fazê-lo para que ele continue tendo essas vitórias que nós tivemos. No Ministério do Trabalho e Emprego, nós estamos aguardando a publicação, nós demos a entrada no registro do sindicato, embora não precise mais, mas pelo menos arquivar os papéis no sindicato é necessário, no Ministério do Trabalho, e nós demos entrada nesse pedido de arquivamento. Estamos aguardando a publicação no Diário Oficial do Ministério do Trabalho, para que possa começar a correr o prazo de impugnação das entidades que acham que a gente não deva existir e façam suas impugnações, para que lá a gente possa fazer as nossas defesas necessárias e fazer valer, então, a partir daí, o sindicato do ponto de vista burocrático. Mas o mais importante é o ponto de vista político. E fazer um apelo aos dois vereadores que tenho certeza que representam a vontade, se não de um todo dessa casa, pelo menos da grande maioria dessa casa. Houve aqui uma fala do Boaventura, que pode parecer passar desapercebida, mas para quem milita na área do direito do trabalho no seu dia a dia é um grande sofrimento,
que é ver trabalhadores e, por consequência disso, as suas famílias, sofrendo com a falta de receita, apesar de ter cumprido com a sua obrigação de ter trabalhado com dignidade, ter cumprido o papel como tem que ser feito. E aí vem essas empresas terceirizadas, e daí porque a terceirização é um câncer desgraçado desse país, e é necessário que a gente combata esse projeto que está lá na Câmara. Mas para que esta casa possa estudar a possibilidade de fazer esse projeto de lei, sugerido pelo Boaventura, da retenção de alguma porcentagem do contrato todo mês, sei lá, 10%, 12% do contrato ser retido todo mês, e só ser entregue depois que todos os direitos dos trabalhadores daquela empresa terceirizada tiverem sido cumpridos, para que os trabalhadores não possam mais sofrer o dilema de ter a conta de energia da sua casa cortada, apesar de ter trabalhado e não ter recebido o seu salário com dignidade, porque a empresa fechou, porque a empresa sumiu, porque você não acha mais. No outro dia, nessa casa, também numa sessão dessa, o procurador do trabalho de Araraquara esteve aqui, relatando todos os dilemas das terceirizações, e isso é o maior dos dilemas da terceirização. Portanto, fica aqui o apelo e o registro, para que essa casa possa tomar essa providência. Contem com o sindicato para isso, porque nós vamos fazer pressão em cima de vocês, independente de ser só os vigilantes beneficiados disso, porque sei que será todos os terceirizados, porque somos todos trabalhadores e trabalhadoras, independente da categoria. Querem nos dividir por categoria, mas nós queremos ser uma só categoria, a categoria das trabalhadoras e trabalhadores que constrói a riqueza desse município, desse estado e desse país. Muito obrigado a todos. Doutor Carlos, até para corrigir uma falha aqui da presidência, quero convidar o senhor a se assentar à mesa conosco. Veio o protocolo, mas eu perguntei para a moça na hora, para inscrição para falar, eu nem vi a observação embaixo aqui, então quero me retratar publicamente ao senhor, que representa o Sindicato dos Vigilantes de São Carlos, assim como aproveitar a oportunidade para me retratar também, que eu não vi a observação, está menorzinho aqui, sabe? Chamar o Vanderlei, né? O Vanderlei, primeiro eu queria chamar para se manifestar, falar, né? Ele representa o sindicato dos metalúrgicos nesse momento, ele é vice-presidente do sindicato, e depois, Vanderlei, se sentar conosco aqui também, que foi falha minha, então quero já corrigir. Bom, primeiro boa noite a todos e todas, né? Agradecer essa casa aí na pessoa do vereador Rosilei, né? Agradecer também ao vereador Bragato, é claro, o vereador nosso lá, oriundo do nosso sindicato, vereador Ronaldo Lopes, né? E agradecer também os companheiros dos sindicatos vigilantes. Primeiro, eu não podia deixar de abrir mão, né, de fazer uma fala e uma saudação a todos os companheiros e companheiras. Primeiro, pela coragem, né, e é isso que o Carlos falou aqui, falou com muita propriedade, né. Esse sindicato, para ser fundado, né, e se fundou no nosso salão dos metalúrgicos de São Carlos, e se fundou com esse propósito, de ser um sindicato combativo e que está, ao longo do tempo, demonstrando isso, já se organizando, tanto é que pela primeira vez realmente está usando essa Casa de Leis aqui para ocupar o espaço que é para ser ocupado realmente. Também estava ouvindo um companheiro dizer que alguns companheiros e companheiras talvez achem esse piso de R$3.000 um piso alto, né? E também concordo com ele que cada um sabe o valor do seu trabalho, companheiro, mas que não é um piso alto, não. E para lembrar os senhores deputados que votarão com certeza esse projeto, que é melhor um trabalhador ganhando um salário digno
de que, né, aumentar a quantidade da população carcerária no nosso país. Porque se gasta muito mais dinheiro com essa população do que com o trabalhador. E temos que nos valorizar, né, e nos organizar para que isso aconteça da melhor forma. Estamos entendendo que é uma luta, né, é uma luta que se inicia aí, já se iniciou há algum tempo e que vai persistir por mais algum tempo. Fazendo o trabalho de base da nossa categoria, né, a gente encontra muitos companheiros e companheiras vigilantes, né, e muitos perguntaram aí para a gente, e esse piso de R$3.000, será que acontece? Mas é bom esse tipo de pergunta, porque aí a gente tem a oportunidade de responder para esses companheiros trabalhadores, né, que essa é a luta do sindicato todos os dias. É fazer o trabalhador entender a sua luta do dia a dia. O que acontece? Desde que o trabalhador se organize e corra atrás daquilo que por direito é dele, né? O salário é dele, a valorização do seu trabalho é seu, companheiro. E aí a gente percebe, o debate foi muito intenso por conta que a gente vai em diversas fábricas e nessas fábricas temos aí uma imensidão de vigilantes trabalhando junto com a gente, né, no dia a dia. E muitos perguntaram, né, e a audiência, será que vai acontecer? Será que vai virar alguma coisa? Pelo jeito sim, porque mesmo com a dificuldade de horário, porque todo mundo sabe que o pessoal faz 12 por 36 na maioria das vezes, a gente está vendo muitos companheiros aqui já se mobilizando e vimos o debate aí para a rua muito forte nessa questão. Então, fiz questão de vir aqui dar uma saudação aos companheiros, né, dizer que o Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos continua aberto, né, a qualquer classe trabalhadora dessa cidade que queira se organizar, que queira trabalhar, e os vigilantes estão demonstrando isso. Então, Sindicatos Metalúrgicos, em nome do nosso presidente Eric Silva, né, em nome de toda a diretoria, continua aberto e à disposição de todos os companheiros e companheiras trabalhadores e trabalhadoras aqui da cidade de São Carlos. Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer ao Vanderlei e quero perguntar ao plenário se tem alguém que tenha interesse de se manifestar. Não tem ninguém inscrito. Vamos, Ailton. Então vamos lá. Então, Ailton Alvim, pelo tempo de 3 minutos, Ailton. Boa noite a todos. Meu nome é Ailton. Queria agradecer. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com o Sidão. O Sidão passou, trabalho na empresa de segurança essencial, que é uma empresa de São Paulo. E a primeira vez que o Sidão me deu esse jornal, tive o prazer de ler esse jornal, agradecer a presença do José Boaventura, né, que é presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, o Amaro, que está aqui presente, o Ronaldo Lopes, por ter proposto essa audiência, o vereador Rosilei, o vereador Bragato, e todos aqui presentes. O Vanderlei, em nome dos sindicatos, dos sindicatos metalúrgicos, de abrir esse espaço para os vigilantes aqui de São Carlos. E, assim, passar para todos vocês que todo começo ele não é fácil, mas eu aprendi a não desistir. Então, do momento que o Sidão levou esse jornal, eu passei a divulgar essa audiência hoje, convidar todos os companheiros. Hoje eu liguei pelo menos para mais ou menos uns 20, que eu acho que é essa a nossa função. Participar, convidar e me colocar à disposição para estar ajudando a questão dos sindicatos vigilantes aqui de São Carlos. Por quê? Todo mês, gente, são mais ou menos, pela empresa de segurança que nós temos aqui, eu não vou citar o nome, mas a maioria sabe, são mais ou menos 50 vigilantes a cada 20 dias, mais ou menos, formado e colocado para estar correndo atrás de trabalho. Então, assim, são todo mês, em torno de mais ou menos 20.
No meu posto de trabalho, eu devo ter mais ou menos uns 70 currículos. Então, assim, hoje é o primeiro passo, acredito, vai ter outros passos que a gente vai estar correndo atrás, e a cada vigilante, a nossa amiga aqui, que eu tive a honra de convidar, e ela está aqui, eu gostaria até de pedir uma salva de palmas para ela, porque ela assumiu esse compromisso, de estar aqui presente. Então, em nome de todas as vigilantes mulheres de São Carlos, você está aqui representando elas. Então, assim, me colocar à disposição para o Sindicato dos Vigilantes, o que precisar, eu vou estar me colocando à disposição. E ter o orgulho de ter recebido do deputado Vicentinho a ligação lá de Brasília para falar, às 2h eu estou com o ministro para a gente assinar a periculosidade. O Vicentinho teve a honra de ligar para mim para passar esse recado. Então, assim, estou orgulhoso de ser vigilante, sim. Amo essa profissão, mexer com o povo é o meu hobby, então, assim, estou me colocando à disposição a partir de... desde quando vocês me conhecem, tá bom, gente? É isso. Eu queria fazer outra pergunta, doutor Carlos. O doutor tem uma noção de quantos vigilantes tem na cidade de São Carlos? Gostaria que o senhor respondesse depois. 2.500 a 3.000. Ajudando, gente, o sindicato de Araraquara, viu? Porque todo mês é descontado em torno de 22 a quase R$23 de cada vigilante nessa cidade. Então, para vocês terem uma ideia da importância da gente fundar o sindicato aqui. É isso. É isso aí, dá para eleger vereador, Ailton. Bastante. Brincadeiras à parte, né? Então, eu quero consultar se tem mais alguém inscrito. E, na verdade, tem o Adail, né, Adail? Eu quero passar a palavra para o Adail Alves de Toledo, que representa o Sindispan, que é o nosso sindicato aqui no município de São Carlos. Bom, boa noite a todos e obrigado pelo convite aí, o Ronaldo. Fez convite para nós estar aqui participando com vocês. Eu queria mais ouvindo tudo que foi colocado aqui. Realmente eu acho importante, o presidente, de dizer que realmente R$3.000 para nenhum trabalhador é muito. Sabe por quê? Foi a mesma coisa que o Vanderlei acabou de dizer aí, que hoje a parte, o pessoal que estão presos, eles ganham bem mais do que isso. E os trabalhadores que estão aqui fora ganham muito pouco e o gasto que ele tem é bem grande. Então, eu não vejo realmente que é muito para a categoria. E, principalmente, todas as categorias. Certo? Agora, o que eu queria dizer aqui, até em cima desse sindicato que está nessa luta aí, nós estamos no sindicato do servidor público desde 2000. E nós sabemos, e como é conhecimento dos vereadores dessa casa aqui, que não é fácil essa luta sindical. Não é fácil, principalmente as dificuldades financeiras que o sindicato passa. Então, sabemos tudo isso que nós passamos. Sabe? Na luta com o trabalhador, você ter uma federação, uma central, uma confederação, que ela não te dá apoio, tudo isso nós passamos. Tudo. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. O Sindicato Vigilante, eu acho que o que está fazendo é o certo. Procurar essa central que se chama CUT. Eu hoje, faz 1 ano? Não, 3 anos. 3 anos que nós somos filiados hoje à CUT. Sinceramente, com todo respeito com as outras, a ex-central que nós tivemos, mudou muito para nós o sindicato. O movimento que nós tivemos em São Carlos, o trabalho que nós vamos fazer, acompanha no nosso site. O Sindicato do Servidor Público Municipal de São Carlos mudou muito, 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 muito. Lógico, o trabalho da diretoria, tudo. Mas para nós foi importante essa filiação. Eu digo para vocês, Sindicato Vigilante, através do Dr. Carlos, eu acho que vocês vão atingir o objetivo. Em cima do que tem esse outro sindicato que está aí, tá? Mas acho que vocês têm que se unir e, de fato, vir para essa central, que eu sou testemunha, que estou dizendo aqui para vocês. Vocês vão ter
muito sucesso. Eu acho que isso que é importante. E o Sindicato do Servidor Público, o Sindispan, está de portas abertas, junto com vocês, com essa luta, no que vocês precisarem. Obrigado. Agradeço a Dail aí pelas colocações, pelas considerações, principalmente as palavras de apoio à constituição desse sindicato para representar essa categoria, mais essa categoria, né, no município de São Carlos. Tá legal. Então, eu quero ter uma pergunta da Eleide, que quer saber a respeito da participação de lucro. Por que muitas empresas não pagam a participação dos lucros, certo? Então, na oportunidade aqui, eu quero devolver a palavra aos dois representantes aqui, tanto do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, né, no caso o Amaro, que vai fazer as considerações finais aqui primeiro, e depois ao presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, o Zé Boaventura, para que ele faça as considerações. Se eles puderem responder, né, essa pergunta, a gente agradece. Tá. Gostaria de, inicialmente, responder a pergunta da colegas com referência à PLR, que não é mais PLR, e sim PPR, participação nos resultados. O que acontece? As empresas de segurança teriam até o dia 30 de julho para efetuar o pagamento. Teriam. É importante salientar que no estado de São Paulo hoje existe uma federação e 22 sindicatos no estado devidamente legalizados, tá? Constituído. Ao meu modo de ver e de agir, o sindicato é a organização dos trabalhadores, ou seja, onde os trabalhadores estiverem reunidos, eles são os sindicatos. Nós somos eleitos pelos trabalhadores apenas para serem os gestores que têm que seguir o que for decidido nas assembleias. Ao meu modo de pensar e de agir, hoje o nosso PPR é insignificante, é irrisório. É preciso com que o Estado de São Paulo, com que as entidades sindicais avancem na luta. A demanda hoje da segurança privada no Estado de São Paulo é enorme. Os trabalhadores não podem permitir que o Estado de São Paulo continue sendo conduzido da forma que esteja. É preciso com que vocês, trabalhadores, tenham uma consciência clara dessa percepção, com que fortaleça com aqueles sindicatos realmente de luta, com que levem a proposta para com que nós possamos alcançar nossos objetivos. A exemplo da nossa discussão da jornada 12 por 36, a exemplo do piso nacional de 3.000 e dentre outras demandas do nosso dia a dia. Eu gostaria de parabenizar ao nobre vereador, agradeço as palavras que me emocionaram muito como profissional, e não poderia ser diferente, devido a uma pessoa, de um parceiro, que tive a oportunidade hoje de conhecer, mas que é bancário, né? Porque o bancário hoje tem uma proximidade e uma relação muito amistosa, porque nós estamos defendendo não só a vida do usuário, das pessoas que entram ali no banco, mas também os profissionais estão ali. Nós somos amigos, somos parceiros e queremos muito com que essa proximidade, essa relação entre os vigilantes e os bancários seja cada vez mais salutar, porque as duas categorias só têm o que ganhar. Há exemplo também dos metalúrgicos, porque os vigilantes do estado de São Paulo, do Brasil, ele é amigo de toda a categoria. Nós estamos presentes na saúde, nós estamos presentes no metalúrgico, nos bancários, em todos os setores. Por obrigação, nós temos que ter essa relação.
É óbvio que tem aquela categoria que nós temos uma proximidade maior, né? A exemplo dos sindicatos bancários, que eu fico muito feliz com as palavras, e a gente sabe que é de coração, porque a gente conhece a integridade do homem quando ele fala pelo coração. Tá? Mais uma vez, uma boa noite a todos, parabéns à colega, tá? Em nome, representando aqui todas as vigilantes do município, e aos meus amigos, espero voltar a essa casa aqui novamente, a essa cidade maravilhosa que nos acolhe a Confederação Nacional dos Vigilantes, acolhe aos vigilantes da nível Brasil. Muito obrigado. Quero devolver a palavra ao José Boaventura, para que ele responda às perguntas que foram realizadas, né, e faça as considerações. Vamos considerar. Vereador, na verdade, nós também queremos pedir desculpa, porque a gente está contando um pouquinho no relógio aqui, para chegar a São Paulo, e eu tenho de tentar pegar um voo à meia-noite, chegar em Salvador quase 3 horas, e amanhã, 9 horas, estar fazendo um protesto lá no centro de Salvador, de frente do Sindicato Patronal, contra a chantagem patronal na história de querer mudar a jornada de trabalho nosso para 4, umas invenções, na verdade, de chantagem mesmo. Na verdade, não tem nada sério nessa história, chantagem, e que alguns sindicatos estão fazendo jogo, né? E hoje terminou em Fortaleza, fruto desse conluio, né? Terminou em Fortaleza um seminário bancado pelos patrões para, inclusive, discutir, companheiro, na nossa categoria, PPE, redução de piso e redução de jornada, e estava lá a representação de São Paulo. Só que essa representação de São Paulo, e é importante que a gente acrescente mais aqui, doutor Carlos, do que você falou, boa parte dos sindicatos em São Paulo, lamentavelmente, são negócios de pessoas. Eu conheço pelo menos 2 casos aqui em São Paulo de sindicato que o marido é presidente e a mulher é tesoureira. Então não pode ser coisa séria. Eu conheço uma experiência aqui em São Paulo que trocaram o sindicato, doutor Carlos, por uma Brasília. E o ano passado, o presidente do maior sindicato aqui de São Paulo, da capital, renunciou porque já era dono de uma empresa de segurança, companheiro, com 500 vigilantes. E essa empresa já quebrou e deu calote nos vigilantes pelo cara que era presidente do sindicato dos vigilantes de São Paulo. Então, assim, eu tenho uma certa tristeza quando a gente se reporta a situação da nossa categoria aqui em São Paulo, e tudo que você falou de Araraquara, dessa situação que nós conhecemos um pouco aqui, e às vezes a gente fica com um pouco de dificuldade de lidar isso aqui. Mas dizer que, apesar da pressa, eu queria muito, vereador, voltar para discutir temas como o senhor falou ali há pouco, companheiro, de que as empresas, os shoppings, trocam vigilante não, usam vigilante, mas coloca lá como apoio, fiscal de não sei o quê, fiscal de piso, fiscal de não sei o quê, fundamentalmente para tirar direito dele, para não pagar os 30%. Mas quer que o cara seja vigilante, que tenha curso. No comércio, além de tudo, companheiro, na metalúrgica, querem que o trabalhador esteja lá somente para cuidar de patrimônio e não para cuidar da vida das pessoas. Chega no supermercado, se eu tiver com perfil, maioria das vezes, eu já, pela própria condição racial, eu sou suspeito. Aí tem sempre alguém para me vigiar, mas não tem ninguém para dar segurança para o caixa. Da mesma forma lá na metalúrgica, da mesma forma no serviço público, companheiro. Então eu queria muito, vereador, poder voltar aqui a São Carlos para, junto com os colegas, discutir esses temas que são temas do nosso interesse, da nossa questão de cidadão, e não somente o salário no bolso. O salário no bolso é importante, mas esses temas são importantes. São importantes ainda dizer, como foi dito aqui pelo doutor Carlos, vereador, que hoje no estado da Bahia, além da lei anticalote, doutor Carlos, o governo da Bahia baixou uma norma esses dias seguinte: se a empresa não pagar o salário do vigilante no 5º dia útil, em 72 horas o governo paga. Ah, mas aqui alguém vai dizer assim, não, mas se o governo pagar, se a prefeitura pagar, a prefeitura vai virar contratante do vigilante.
Isso é balela. Já viramos a página disso. Isso é discurso da conveniência de quem quer ficar tratando essas empresas por um outro tipo de interesse. Portanto, nós já estamos avançando, vereador Bragato, no sentido de dar cidadania e dar respeito às pessoas e preservar não somente o nosso interesse, mas o interesse do cidadão também, doutor Carlos. Portanto, assim, nós queríamos a terceirização, e nós somos a favor, companheiro, que se batalhar para que o vigilante seja contratado direto pela metalúrgica, contratado direto pelo comércio, acabar com essa terceirizada, porque esse projeto de lei, no tocante aos vigilantes, sabe o que ele traz? O que a gente chama, vereador, a volta da senzala. Que ele diz o seguinte: lá no banco, se tiver mais de 20% de terceirizado, ou na metalúrgica, se tiver mais de 20% terceirizado, o restaurante dos terceirizados é a parte, se tiver transporte é a parte, ou seja, volta ao conceito de os primeiros na Casa Grande e os terceiros na senzala. A outra coisa que esse projeto do Sandro Mabel, que os deputados, o Eduardo Cunha votou na Câmara, diz o seguinte: a possibilidade de subcontratar. Vamos traduzir melhor isso para vocês entenderem? O vigilante está aqui trabalhando na Caixa Econômica Federal, a empresa contratada foi a empresa tal. 3 meses depois a empresa não gostou do contrato, ou não gostou não, ela já está se acertando lá, ela transfere o contrato para a empresa outra. Aí passa o vigilante para a empresa outra. 3 meses depois passa o contrato para a empresa outra. Final de ano o vigilante não sabe de quem é empregado. Nós já tomamos calote de uma, quando ela fica muito tempo. Imagine você ficar passando de uma a outra e depois, no final, você vai cobrar de quem? Mas isso está no projeto de lei que o doutor Carlos falou aqui, do deputado Sandro Mabel, que os deputados do patronato defendem de unhas e dentes. E dizem que é maravilha para a gente. O Paulo Scaff, da Fiesp aqui de São Paulo, diz, gasta dinheiro para dizer que é maravilha para a gente. E, na verdade, é essa coisa que, no meu entendimento, volta à história da Casa Grande e da senzala e que nós devemos repudiar esse tipo de coisa. Nós tivemos sancionada esqueci de falar aqui, pela presidente Dilma agora em junho, vereador, o Dia Nacional de Vigilante 20 de junho. Mas nós queremos que a Câmara de Vereadores de São Carlos também aprove um projeto de lei criando o Dia do Vigilante de São Carlos. Nós precisamos existir na cidade de São Carlos, como nós queremos existir em todas as outras. Já existimos a nível nacional, mas queremos existir nas nossas cidades. Queremos sair da invisibilidade em tudo quanto é canto. Portanto, vereadores, se pudermos, os companheiros do sindicato, se pudermos propor essa ideia, seria de muito bom grado para que nós possamos dizer que nós existimos. E nós existimos, vereador Bragato, um negócio interessante. Lá na cidade de Jiquié, na Bahia, uma vez o vigilante disse assim: rapaz, a gente fez uma passeata, a gente nunca tinha feito uma passeata na cidade, os vigilantes. Aí depois que a gente fez a passeata, as pessoas dizem assim: pois é, rapaz, nós não sabíamos que vocês existiam. Então, assim, nós queremos existir nos jornais, ou seja lá onde quer que seja, aqui na Câmara, na televisão, mostrando o nosso valor e não nas páginas policiais como bandidos, como ladrões, assaltantes. E daí a gente tem um papel importante. Ontem eu ouvi lá diante do diretor executivo da Polícia Federal, do segundo homem da hierarquia da Polícia Federal aqui em São Paulo, na reunião, o dono da empresa de escolta, agora não me lembro qual é a empresa de Iuga, o nome da empresa dele, esqueci. A maior empresa de escolta aqui de São Paulo dizia o seguinte: em 2 anos, só teve 15 mortes. 15 mortes é 0,0000000. Para eles, 15 mortes não é nada. Para a gente, uma morte é uma tragédia. Para a gente, 240 mortes numa boate no Rio Grande do Sul é uma tragédia multiplicada por não sei quantos, vereador. E que nós também queremos discutir aqui em São Carlos, como estamos querendo discutir em todos os lugares do Brasil. Sabe por quê, vereador? Empresa de segurança. Nós somos
profissionais qualificados. Mas empresa de segurança, salvo algumas exceções, que deveriam ser especializadas dentro do conceito deles, da terceirização, doutor Carlos, apenas são vendedoras de gente. Chega lá para o cara do supermercado, diz assim, não, está aqui um vigilante. E se alguém sair correndo aí, ou se houver um incêndio no fundo do supermercado, tranca a porta para ninguém sair sem pagar. Aí morre 240 pessoas, como morreu no Rio Grande do Sul. Ou morre 400, como morreram no Assunção, no Paraguai, no supermercado, assim. Porque essas pessoas não têm compromisso com a vida de ninguém, têm compromisso só com dinheiro. E, às vezes, coloca o vigilante como algoz. Possivelmente, aqui em São Carlos, não é diferente de Salvador, da minha cidade, vereador. Se faz festa, em boates, em casa de show, etc., sem qualquer preocupação com, de fato, a segurança das pessoas. E aí, vereador, nós queremos voltar a São Carlos para discutir essas coisas, são coisas da nossa vida, são coisas da vida dos cidadãos e cidadãs aqui da cidade de São Carlos. Portanto, nós temos desafios muito importantes, nós temos de dizer, o senhor disse um negócio aqui que o senhor não foi tão profundo, né? Que muitas das vezes o vigilante ou não pode parar para almoçar, ou é proibido de parar para almoçar, e quando, para ele poder se sustentar, sabe o que é que ele faz? Ele vai lá para o banheiro da agência bancária e come dentro do banheiro. Ou seja, esses são nossos desafios, que o senhor, como parceiro bancário, com os companheiros parceiros metalúrgicos, servidores públicos, sabe muito bem o quanto isso custa para a gente, para que a gente possa ter, acima de tudo, dignidade. Uma categoria como a nossa, a gente não luta só por dinheiro, não. A gente luta por dignidade, por respeito, por reconhecimento. Portanto, quero aqui, Carlos, demais companheiros, dizer que esse Sindicato de São Carlos mexeu com ele, mexe com a gente também. Nós queremos estar junto com vocês para fazer esse sindicato vingar, e não vingar somente no papel, não. Porque se esse sindicato fizer uma outra audiência, um outro ato político como esse sindicato vai ser muito mais respeitado do que um bocado de sindicato aí que tem papel na mão, mas serve muito mais para encher bolso de um bocado de gente. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite para todos. Durante as falas, né, e também nós tivemos uma conversa com o vereador Ronaldo antes dessa audiência, né, que participou lá o José Boaventura, o Amaro, e foram surgindo algumas ideias, até porque o Ronaldo já milita nessa luta também, né, tem um amplo conhecimento, eu só estou aqui, na verdade, substituindo, então eu fiz o papel aqui de anotar, né, algumas considerações que foram colocadas e quero tentar passar para vocês aqui, caso eu tenha esquecido de alguma, né, há tempo ainda para que a gente possa deixar registrada para que essa Casa de Leis possa tomar as providências necessárias como forma de encaminhamento dessa audiência, tá? Então, foi firmado o compromisso do vereador Ronaldo, o Bragato também tocou nesse assunto, para que a gente faça uma moção de apoio ao movimento e que seja essa moção encaminhada aos 513 deputados para que a gente tenha força, né, para que a gente demonstre a nossa representação do município de São Carlos, representado pelos 21 vereadores, ao Congresso Nacional, Câmara Federal. Foi sugerido aqui pelo Boaventura que a gente faça um projeto de lei, né, assim como foi implantado em outros municípios. Eu, particularmente, não tenho conhecimento se já existe, Bragato, mas para a implantação do guarda-volume. Foi falado também, eu fiz uma anotação mais embaixo, mas para a gente fazer alguma manifestação, alguma ação dessa casa contra as empresas caloteiras que prestam serviço na cidade, em especial a questão dos vigilantes. E depois eu faço uma observação embaixo, o que quis dizer com isso, né? Uma lei que obriga, né, a contratação de um percentual de vigilantes do sexo feminino,
a implantação da lei que obriga os bancos a instalarem as divisórias. O Ronaldo mencionou que já há essa lei, né, que está sendo cumprida pelos bancos públicos. Infelizmente, os bancos privados não estão cumprindo, mas, de repente, que a gente realizar algum movimento aqui na casa para que os bancos também cumpram essa lei. E aí, sim, voltando à questão das empresas caloteiras, né, que a gente crie instrumentos para criar um fundo de reserva para garantir os pagamentos contratuais para os casos das empresas caloteiras no município de São Carlos também, é exemplo do que já existe. Isso. E, né, foi sugerido aqui no final, né, criar o Dia Municipal do Vigilante de São Carlos. Eu acho que isso é um procedimento simples, que a Câmara também não terá dificuldades aí de realizar. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas é o que eu pude captar aqui durante as explanações. Do mais, eu quero agradecer mais uma vez, né, o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, o Amaro Pereira, o presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, José Boaventura, e dizer que eu acho que não vai faltar oportunidade, né, até para a gente celebrar junto aqui a instituição, né, do Sindicato dos Vigilantes de São Carlos, e também promover algum debate que a gente possa, de fato, a gente percebe que no município de São Carlos, né, as empresas contratadas realmente têm substituído o vigilante pelo controlador de acesso, e esse controlador de acesso, a gente sabe que ele tem um prejuízo bastante significativo nos seus salários, e que, por que não, né, essa Câmara promover uma discussão e ver como é que a gente valoriza esse profissional, de forma que a Prefeitura contrate o vigilante para que ele tenha o seu dever aí, as suas obrigações, assim como o município cumpra com as suas obrigações, porque a gente sabe muito bem, né? Ontem foi até interessante, Bragato, eu recebi uma ligação de uma professora, e a professora desesperada, colocando que havia retirado o controlador de acesso da escola, e que a escola, ela tinha certeza que a escola ia ser roubada. Então, a gente sabe que, de fato, há, na verdade, uma preocupação com o patrimônio e não só com as crianças, né, mas com o patrimônio, que a gente sabe toda vez é roubado, tem que ser recolocado, é dinheiro público que precisa ser investido ali, e muitas vezes, pelos trâmites, pela burocracia da administração pública, acaba demorando 1 mês, 2 meses, 3 meses, comprometendo a qualidade da educação no município. Então, quero agradecer o Adail, quero agradecer o Carlos, quero agradecer o vereador Bragato, quero agradecer o Vanderlei, quero agradecer todos os vigilantes aqui presentes, aos funcionários da Câmara, à assessoria, né, do vereador Eduardo Brinquedo, ao Ronaldo Lopes, que me deu a oportunidade de presidir essa audiência pública, e do mais, parabenizar o Ronaldo, porque para mim foi uma aula aqui hoje, né, as explanações, as apresentações realizadas tanto pelos companheiros que vieram de São Paulo, né, o Boaventura, e que tiveram a oportunidade de colocar para a gente uma experiência, e isso dá motivação, né, para organizar os vigilantes de São Carlos e vencer essa luta aí, né, tanto do piso nacional como instituir, de fato, esse sindicato para representar essa categoria, representar os 1.500, 2.000, né, vigilantes do município. Quero, não sei se eu esqueci de agradecer alguém, mas eu quero agradecer a todos os presentes, né, e os vigilantes que estão nos acompanhando pela televisão, para que procure aí o sindicato, a representação, para que vocês estejam representados no município, né, conforme, para que tenha, de fato, o valor, né, de representação, para que sejam reconhecidos, para que deixem de ser explorados e para que faça valer o direito de vocês. Muito obrigado a todos. Eu declaro encerrada a presente sessão. Ô, Sidão, você viu?